Olá, é muito comum as pessoas terem dúvidas quando se trata de INSS. Isso porque não é um assunto que as pessoas lidam no dia a dia e também é comum as pessoas procurarem o INSS somente quando precisam dele, para se aposentar, para pedir uma pensão por morte, um benefício acidentário, um afastamento por auxílio-doença, um BPC-Loas, enfim. Por isso hoje decidimos fazer um vídeo trazendo algumas questões que são dúvidas recorrentes entre os segurados aqui no escritório. Vamos lá. Doutor, quem não trabalha pode contribuir para o INSS para se aposentar? A resposta é sim. As pessoas que não trabalham, não recebem salário, podem se planejar diante da Previdência Social e podem se filiar como contribuintes facultativos ou contribuintes individuais, se tiverem alguma atividade, lógico. Como assim, doutor? Bem, primeiro é preciso ter mais de 16 anos e o valor da contribuição será baseado no salário declarado pelo segurado X. Essa alíquota de contribuição ela pode ser de 20%, de 10%, de 5%. Por exemplo, 11%, quem trabalha por conta própria pode contribuir com 11%. 5% do salário mínimo, microempreendedor individual, dona de casa, desde que esteja inscrita lá no CadÚnico e que tenha uma renda de até 2 salários mínimos, ok? Sendo que a regra geral é de 20% sobre o salário mínimo, ok? Ou salário de contribuição maior, certo? Segundo, doutor, eu nunca contribuí, posso me aposentar? Bom, para aposentadoria a resposta é não, porque o INSS tem um caráter contributivo e retributivo. Então é obrigatória a contribuição para que um dia essa pessoa possa se aposentar. Então, considerando que existe uma carência, tempo mínimo de contribuição, para poder conseguir o determinado benefício ou aposentadoria. Bom, é importante saber que aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS podem receber um benefício chamado BPC-Loas, que não se trata de uma aposentadoria. É um benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Doutor, e quem tem direito a esse tal de LOAS? Esse tal de BPC-Loas? Vamos lá. O BPC-Loas é para os idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiência de longo prazo e que tenham renda familiar que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo por pessoa. Bom, primeiramente o interessado ele precisa ir no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social da cidade, realizar um cadastro lá no CadÚnico do governo federal e depois fazer o requerimento junto ao INSS, tá ok? Uma outra pergunta. Doutor, recebo pensão por morte. Se eu casar novamente, eu perco o benefício? Resposta, não. Você não perde o benefício, tá certo? Quem recebe pensão por morte, paga pelo INSS, não fica sem o benefício caso venha a contrair matrimônio, se casar novamente, tá certo? O que faz a pensão por morte cessar é que se for comprovada alguma fraude no casamento, ou na união estável, ou na formalização desses expedientes, tá certo? Com intenção nítida e futura de obter um benefício previdenciário, ok? Um outro motivo que faz a pensão por morte cessar são aqueles casos em que o filho completa 21 anos de idade ou o filho inválido, maior de 21 anos de idade, deixa de ser inválido, tá certo? Doutor, posso acumular 2 pensões? Sim. Mesmo com a nova reforma da Previdência, é possível acumular mais de uma pensão por morte, desde que sejam de regimes previdenciários diferentes, ok? Servidor público e INSS, por exemplo. Doutor, posso acumular pensão por morte e aposentadoria? Sim, essa é uma dúvida muito comum.
você pode acumular a aposentadoria e a pensão por morte, mas agora com a reforma da Previdência, você tem que escolher o benefício de maior valor e o outro benefício você vai receber com um valor reduzido, tá certo? Tem uma tabela que mostra essas reduções. Doutor, existe algum prazo para o INSS analisar e responder meu pedido? Essa questão é uma das mais perguntadas aqui no escritório, inclusive agora na época da pandemia, tá certo? Bom, de acordo com a lei, o artigo 174 do decreto 3048, o INSS tem até 45 dias para responder aos pedidos de aposentadoria ou benefícios assistenciais. Com base nisso, a Justiça vem analisando e vem determinando que o INSS cumpra os pedidos em 30 dias. Esse prazo de 30 dias ele pode ser prorrogado por mais 30, desde que seja justificado. Os tribunais superiores têm entendido que se passar desse prazo, desses 60 dias, né, os 30 mais 30, está caracterizada a ameaça ao direito. Ok? Se o seu pedido ultrapassou o prazo legal, você deve registrar uma reclamação na ouvidoria do INSS pelo telefone 135 e caso sua solicitação não seja resolvida, você tem que procurar um advogado, um especialista em direito previdenciário, para que tome uma medida mais enérgica na justiça, ok? Doutor, como fica o valor da aposentadoria com uma reforma da Previdência? Bem, essa é uma pergunta muito comum também. Ao atingir a idade e o tempo de contribuição, os trabalhadores que são filiados ao INSS podem se aposentar com 60% da média de todas as contribuições efetuadas desde julho de 94. Antes da reforma, essa média pegava 100%, ok? A cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição, vão ser acrescidos 2% a esses 60% da média. Então, para ter direito à aposentadoria no valor de 100% de contribuição, pasmem, as mulheres deverão trabalhar 35 anos e os homens 40 anos. Mas tem ainda a idade mínima, porque agora a aposentadoria tem que completar a idade de 65 anos para homem e 62 anos para as mulheres. Ok? Bom, um outro detalhe importante, a aposentadoria não será menor do que o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.045, certo? E também não pode ultrapassar o teto da Previdência, que hoje é de R$ 6.101,06. Ok? Doutor, como fica o valor da pensão por morte com as novas regras? Já a pensão por morte, com a reforma da Previdência, foi um dos benefícios que mais sofreram. O pensionista tinha direito a receber 100% do valor que o falecido recebia na aposentadoria. Ou, se o falecido estivesse trabalhando, né, quando vivo, seria feito um cálculo da aposentadoria por invalidez na data do óbito e esse valor seria repassado para o dependente. Agora, após a reforma da Previdência, esse cálculo foi alterado significativamente. Hoje, o valor da pensão por morte começa em 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente, até 21 anos de idade, limitado a 100%. Então, por exemplo, um viúvo que não tenha outros dependentes, não tenha filhos, então ele vai receber 60% do valor, 60% da média. Ou seja, quem teria direito a R$ 2.000 de pensão por morte antes da reforma, agora em 2020 só teria direito a R$ 1.200, ok? Bom, outras observações importantes. Quando um dependente, um filho, por exemplo, perde o direito de receber a sua cota-parte da pensão, ao completar 21 anos, essa cota-parte não passa mais para os dependentes, para os irmãos, nem para a mãe, enfim. Tá? A cota-parte morre com ele, deixa de receber. Se o óbito ocorrer decorrente de acidente de trabalho ou de doença profissional,
ou se o dependente for inválido ou tiver deficiência mental, enfim, a cota à parte continua sendo de 100% da média salarial. Aqui não tem aplicação de redutor para 60%, ok? Nos casos com relação à porcentagem, no tocante à regra do cálculo, ela se dá de acordo com a data do óbito do segurado. Ou seja, essas regras novas, elas só são aplicadas se o óbito foi depois de 13 de novembro de 2020. Tá certo? Se foi antes, aplica a regra velha. Tá certo, gente? Então essas foram algumas questões muito comuns que eu recebo aqui no escritório. É óbvio que tem outras questões. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Não se esqueçam de sempre consultar um advogado quando for discutir questões pertinentes à Previdência. Se tiver dúvidas de como requerer um benefício, da forma mais correta, ok? Se você gostou do vídeo de hoje, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo com os amigos, com os familiares, nas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal para ficar atualizado sobre novos vídeos sobre previdência, funcionalismo público, sobre direitos trabalhistas, tá certo? Se você tiver dúvidas ou sugestões, pode nos enviar aqui pelo canal, por e-mail ou pela página da web, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.